conversa de hoje, que é um tema assim que é meio chato, delicado, só que não, né? É questão de pernilongo, gente. Eu não sei se vocês moram em São Paulo, quem mora em São Paulo, nas principais capitais, percebeu que com esse aumento da temperatura, cresceu essa coisa de pernilongo. E assim, é uma coisa que além de ser chato, né? Causa problemas, tem gente que é alérgica, tem gente que, né? É bem complicado, não tem só uma doença. Para falar do assunto, nós trouxemos o Dr. Paulo, que é pediatra, Paulo Teles, que é pediatra, e ele vai falar, né, vai contar pra gente o que ele tem ouvido por aí, né, Dr. Paulo? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Acho que é um tema super importante. Aqui em São Paulo a gente teve nas últimas semanas uma infestação de mosquito, de pernilongo, e aí todo mundo super preocupado, as crianças todas cheias de picadas. Ai, meu Deus. E acho que é um tema importante porque a gente pensa nessa coisa chata, como você falou, de coceira, de alergia. Barulho, né? É chato, né? Dormir com aquele zumbido na orelha, mas acho que é uma questão de saúde pública mesmo, né? A gente conhece muito, por exemplo, dengue, né? Que dengue tem toda essa campanha e tal, mas que outras doenças que tem? Dengue desde 1986 que a gente teve o surto, né? Isso tem sido febre amarela, que também preocupa muito, chikungunya, a zika, que ficou muito nas redes por conta dos casos de microcefalia, né? Das gestantes que serão contaminadas durante a gestação. Então, são várias outras doenças. E a malária, que é uma das mais graves, quase 1 milhão de mortes, a gente fala, por ano, né? Mesmo número semelhante ao que a gente tem do Covid, para vocês terem uma ideia. No mundo? No mundo. Olha. No mundo, até hoje, em média, quase 1.200.000 pessoas já faleceram de Covid. A gente está falando de 1 milhão, em média, ao ano de morte associada à malária. Então, a gente precisa se informar e a gente precisa se prevenir, né? Aqui no Brasil, malária mais para a região norte, não é tão incidente, graças a Deus, mas as outras que eu falei têm uma mortalidade mais baixa, né? Mas ainda assim o pernilongo causa, além das doenças, muito incômodo na nossa vida. Sim, é isso que eu ia começar a perguntar, né? Quando aí o pernilongo te picou, tem a feridinha e tal, como que a gente faz para lidar com isso? Especialmente criança, né? Que criança vai lá, vai se coçar e assim, acho que interessa até para os adultos isso. Acho que a medida número 1 é a prevenção, sempre, né? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o repelente, sobre os inseticidas, como a gente pode evitar isso. Mas após a picada, tem que lembrar que a criança não tem muita condição de se controlar, então ela coça. Então você vai ter o processo alérgico, o processo inflamatório local, e a gente pode, com algumas pomadas anti-inflamatórias, com corticoides, sempre receitas, conversar com o seu médico, mas a gente pode fazer isso. E em algumas situações em que a criança tem muita coceira, muito prurido, você pode dar um antialérgico sistêmico, via oral. Ela vai tomar um xarope antialérgico e aí diminuir essa reação que é bem chata. Mas lembrando que é isso, você percebeu que o seu filho ou que você tem esse problema, procura o médico indica a melhor solução, sempre, né? Sempre, nunca se automedicar, né? Pedir sempre auxílio pro profissional. Mas, por exemplo, você passar um alquinho assim, tá coçando, pode passar? Não pode? Passar o alquinho. Meu Deus! Não, é melhor a gente evitar esse tipo de conduta, álcool, limão, tem algumas coisas que o pessoal passa. Um gelo não faz mal nenhum, às vezes pode dar uma aliviada, mas evitar produto químico que não seja orientado pelo médico. E na hora de escolher repelente elétrico, qual o cuidado que a gente tem? Porque eu estava contando para ele que na minha casa a gente usa o líquido, né? E eu tenho a impressão que a gente está sendo envenenado, porque fica um cheiro meio forte, né? Mas resolve, pelo menos não tem pernilongo. Ajuda bastante, da mesma maneira que o repelente também tem um cheiro forte, então a gente pede também para você passar na criança em ambientes mais abertos, não ficar em ambientes fechados. Mas esses de tomada ele tem uma eficácia bastante boa. Então eu acho que a gente tentar fazer as duas coisas juntas, passar na pele quando você estiver no ambiente e também usar o de tomada. Respeitar sempre as características em relação à idade é importante, e aí uma dica prática é você deixar mais próximo às janelas e porta, com uma área mais ventilada, né? E nunca deixar tudo fechado com a criança dentro em relação a esses inseticidas. Não, isso pra ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus, é um veneno, né? Acho que eles têm muito teste para garantir uma segurança em relação ao uso, né? Mas usando sempre conforme a orientação de cada um dos produtos que vocês comprarem. Entendi. Qual que vocês usam aí na casa de vocês? E na hora de escolher, por exemplo, tem esse líquido, tem a pastilha, tem alguma diferença? Não, eles têm eficácias semelhantes. Acho que não tem diferença, não. A maior parte dos produtos é só a maneira com que você coloca, mas os produtos são semelhantes. E adianta, por exemplo, minha mãe chega às 5 horas da tarde, ela fecha todas as janelas, porque vai entrar pernilongo. Adianta isso? Super legal a sua pergunta, acho importante, porque a característica do pernilongo, a pernilonga nem existe a palavra, o pernilongo fêmea que faz a picada, dependendo do tipo, então o Aedes, ele tem uma característica que ele é mais diurno, né? Então ele circula mais durante o dia mesmo.
começo do dia e no final do dia ele pode estar. Diferente dos outros pernilongos que costumam ser sempre, a gente fala no começo e no final do dia, como sua mãe se protege, tá certo? Mas o Aedes tem uma característica de também circular durante o dia. A fêmea precisa da albumina, que é uma substância que a gente tem no sangue, para fazer o ciclo de ovulação. Então essa é a hora que elas caçam a gente para produzir mais ovos, né? Para se reproduzir. Mas realmente no final da tarde, começo da manhã, é um período que a gente acaba tendo mais pernilongos circulando. Ou seja, é a hora de fechar a janela, por volta das 5. Perfeito. Começo do dia e final do dia ter mais atenção, né? E quando você for para áreas que você sabe que tem mais pernilongo, então com mata, com plantas que acumulem, ou alguma região que tenha pneu, latas que podem acumular um pouco mais de pernilongo, tem um pouco mais de atenção também nessas regiões, nessas áreas.